Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a minha boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Amado e amada de Deus, é o reino, a razão de nossa vida. Nós não podemos pensar apenas na igreja. A igreja é sinal do reino, sacramento de salvação, servidora no coração do mundo ao proclamar a palavra de Deus, tarefa nossa para ajudar o mundo a saber que o reino é que importa e a procurá-lo. E só na medida em que nós compreendemos que o reino é que importa e determina, é que nós teremos a condição de imprimir uma nova dinâmica no nosso mundo, mudando a nossa mentalidade, agindo segundo outros critérios. E o reino de Deus age de maneira misteriosa, isto é, na força do amor, daquele amor que só Ele pode realmente produzir o que a inteligência humana jamais alcançará. O Senhor compara o reino dos céus a uma semente de mostarda. É menor, pequena, cresce e torna-se uma árvore, de modo que dá repouso e guarida aos pássaros que vêm e fazem ninhos em seus ramos. Também é como um fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura, exatamente para mostrar como o levedo fermenta toda a massa. E é na medida em que somos fermentados em nós, pelos critérios, pelos valores e princípios do reino, é que nós nos convertemos e teremos força para mudar o mundo ao nosso redor. São João Crisóstomo, comentando numa das suas homilias o Evangelho de São Mateus, pergunta: que podemos fazer nós que somos apenas 12 homens lançados no meio de tão grande multidão? Uma pergunta dos discípulos escolhidos como primeiros apóstolos. E ele responde: justamente o que porá em evidência vosso poder, é o Senhor respondendo, é misturar-vos à multidão ao invés de fugir. O levedo faz fermentar a massa quando aproximamos da farinha. Melhor ainda quando misturamos completamente a massa. O fermento, meu irmão, minha irmã, desaparecendo na massa, não se altera, mas aos poucos comunica-lhe sua força. O mesmo acontece com a pregação e com a força do testemunho. Este é o nosso desafio. Portanto, é Cristo que dá ao fermento sua força. Ele misturou a multidão, os que creem nele, para que nós comuniquemos uns aos outros os nossos conhecimentos. Este é o nosso caminho, essa é a nossa tarefa. Por isso não podemos desanimar com os obstáculos, com o tamanho da tarefa, com as dificuldades, com retrocessos. Estamos no coração do mundo como fermento, na massa, pela força do testemunho e da pregação. Conceda-nos, Deus, a graça de crescer nessa consciência para que nós possamos, assim, levedar o mundo com os valores do Evangelho, sobretudo com a força do nosso testemunho. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção,
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.